Boa noite, amados irmãos, queridos que estão nos acompanhando pela internet, os amados irmãos que estão aqui presentes no santuário. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, que nós possamos estar aproveitando esses momentos aqui para estarmos adorando o nome do nosso Deus, louvando, exaltando e prestando este culto ao nosso Deus, que só Ele é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 84, versículo de 1 a 4. Salmos 84, versículos de 1 a 4. Vou pedir aos irmãos que me acompanham nessa leitura que iremos fazer. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Que nós possamos ser incansáveis, quando diz respeito a louvarmos ao Senhor, a estar na casa do nosso Deus, prestando culto a esse Deus maravilhoso. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o cântico Bom Estarmos Aqui. É muito bom estar na casa de Deus. É muito bom estarmos aqui em comunhão com os irmãos. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
gostaria de convidar a nossa irmã que estivesse levando uma palavra de oração, de gratidão ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Quantos são perseguidos e não podem ter essa liberdade de estar adorando a Deus publicamente? E nós estamos aqui, podendo nos juntarmos, realizar este culto, abençoarmos outras vidas e sermos abençoados. Que a irmã Micheline esteja orando neste momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque estamos na tua casa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, ó Deus, a qual o Senhor nos concede de podermos estar aqui, ó Deus. É um privilégio, ó Deus. Senhor, muitos não podem, ó Deus, usufruir, ó Deus, deste momento, ó Deus, mas por tantos motivos ou outros, ó Deus, que têm sofrido, ó Deus, mas tu sabes, ó Deus, mas nós podemos, ó Deus, cultuar a ti, exaltar o teu santo nome, bendizer o teu santo nome, ó Deus. Senhor, fortalece-nos, nos concede alegria, ó Deus, prazer, ó Deus, de te servir, meu Pai, porque é muito bom, ó Deus, estarmos na casa do Senhor, é muito bom podermos sentir a tua presença, Senhor. E que, ó Deus, a tua presença, Senhor, seja infinita, ó Deus, nas nossas vidas. Que possamos, ó Deus, sempre, ó Deus, sentir este desejo, ó Deus, de estarmos, ó Deus, te buscando, de estarmos na tua casa, de cultuarmos, ó Deus, o teu santo nome, ó Deus, em todo o tempo. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Nós ainda louvaremos ao Senhor com o cântico Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, novo coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo,
te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, Jesus. Queremos agradecer desde já a presença dos irmãos aqui conosco, neste culto de quarta-feira, e também nós queremos agradecer os demais que estão conosco agora também participando, mesmo à distância. E também quem tem os seus pedidos de oração, podem já deixá-los aí anotados no nosso Facebook, porque daqui a pouco estaremos aqui no momento pós-online, orando também por cada pedido, como pedido, por exemplo, da Raquel, que está lá em Cachoeiras de Itapemirim. Aliás, Cachoeira de Itapemirim não, Cachoeira de Macacu. Nós estamos em Cachoeiro do Itapemirim e no Rio de Janeiro tem Cachoeiras de Macacu, divisa com Friburgo. Ela pede oração porque está para passar por uma cirurgia, ficou de fazer um exame médico hoje ou amanhã, mas a cirurgia é certa. E aí então também os demais podem deixar os seus pedidos também. Nós vamos fazer uma leitura e depois desta leitura teremos ainda mais uma música especial por conta do nosso Ministério de Louvor. Salmo 122, Salmo 122, do versículo 1 ao versículo 9, que assim nos diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Segure esta leitura bíblica, porque é com base nela que faremos a nossa reflexão de hoje, logo após esta apresentação especial musical. Os irmãos louvem conosco. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti.
juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Deus abençoe aos nossos irmãos aqui no Ministério de Louvor. E com base no Salmo 122, o salmo que lemos ainda agora há pouco, queremos nesta noite compartilhar um pouco sobre essa alegria do salmista em dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos dizer juntos? Os irmãos que estão em casa não conseguem ouvir a voz dos irmãos que estão aqui no santuário, porque lá na página da igreja sai só o som do microfone. Mas quem está em casa, fique certo de que aqui eu estou ouvindo bem. E em casa também você pode repetir comigo agora, todos juntos, o que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se nós fôssemos contextualizar este salmo, Salmo 122, o salmista hoje talvez diria: alegrei-me quando me disseram, vamos à igreja. Com certeza, contextualizado este salmo, hoje o salmista diria isto. No tempo dele, a igreja ainda não havia sido constituída, mas já havia vamos dizer assim, na tipologia bíblica falando, né? Já havia a igreja, que era o povo de Israel, ali também constituído pelas 12 tribos, e ali aquela nação, o povo de Deus,
é uma tipologia da igreja de hoje, que é o povo de Deus, o Israel espiritual, daqueles que são remidos por Jesus Cristo. E com certeza, lá como havia no judaísmo o templo de Salomão, isso já depois de Davi, com certeza, mas no tempo de Davi, o tabernáculo, o chamado templo provisório. Então, Davi, como profeta, ele já se antecipa em falando sobre a casa do Senhor, de repentemente, já visualizando espiritualmente falando, o templo que depois o seu próprio filho construiu, e ficou conhecido como o templo de Jerusalém. Mas então Deus, o Espírito Santo usa aqui o salmista Davi para falar dessa alegria de estar na casa do Senhor. E nessa leitura nós podemos tirar uma mensagem sobre a alegria do regresso dos crentes às atividades regulares da igreja após um período de restrições sociais pelas quais nós passamos. Temos falado aqui algumas vezes, e não só aqui dentro do nosso contexto como igreja, mas aí fora também, em vários setores, tem se dito ao que? Nós voltaremos agora, mas não ao antigo normal, mas ao novo normal. Estamos nos adequando ao novo normal, mas como igreja, apesar de estarmos também nos adequando ao novo normal, nós podemos dizer que nesse novo normal, a igreja está voltando também gradualmente às suas atividades regulares, após um período de restrições. Ainda há algumas restrições. Gradualmente, nós estamos vendo o nosso santuário aqui, com uma presença mais expressiva dos membros da nossa igreja, e até alguns convidados, como domingo passado, na ceia do Senhor, aqui tivemos vários irmãos presentes, que há muito tempo um não via o outro. E aproveitando esse momento, quero também dizer que vários irmãos até de outro estado participaram da ceia também conosco. Disseram que tinham comprado o suco de uva, o pão. Então, além do número de irmãos aqui presentes conosco, tínhamos vários outros também participando conosco da ceia do Senhor. E conforme estava dizendo, nessa leitura que nós fizemos no Salmo 122, nós podemos tirar uma mensagem sobre a alegria do regresso dos crentes às atividades regulares da igreja após um longo período de restrições, conforme passamos na maior parte do ano de 2020. E por conta disso, pelo qual nós passamos, nós podemos compreender o que Davi quis dizer quando falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez não seja o caso de todo mundo. Nós sabemos que durante esse tempo de restrições, alguns, até membros de igreja, continuaram devido a algumas necessidades que acabaram de repentemente obrigando esses irmãos, vamos assim dizer, entre aspas, a continuarem as suas atividades nas igrejas. Mas infelizmente nós também temos que dizer que parece que para alguns só faltava isso daqui, só isto, para sumirem de vez de suas igrejas. E isso chama-se Covid. Parece que foi a única desculpa que faltava para tirarem um longo tempo de férias. Não é o caso de todo mundo, nós sabemos disto. Nós temos que admitir, nós não estamos falando de todos, não estamos generalizando. Mas, infelizmente, é o que a gente tem ouvido, não só de pastores aqui no nosso país, mas também de depoimento de outros pastores, de outros países, de pessoas que a impressão que deixam era que isso é o que faltava apenas para se ausentar de vez das suas igrejas. E também há aqueles que nem regressarão, como há alguns casos constatados. E na nossa igreja Batista Nova Brasília também não está sendo diferente. Não está sendo diferente. Então, essa alegria, mas é a alegria da maioria do povo de Deus.
é a alegria da maioria de querer voltar a frequentar as atividades das suas igrejas, em poderem dizer também agora no regresso, mesmo gradual, conforme o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui estamos contemplando alguns irmãos, e com certeza quem está em casa nos acompanhando também, tenho quase que certeza que a maioria aqui presente é daquele crente que diz que quando não vai um domingo na sua igreja, ficou faltando alguma coisa na sua semana. Parece que domingo não foi domingo, parece que foi como qualquer outro dia da semana. Há uma diferença no domingo, que é o dia do Senhor. Este é o significado da palavra domingo, vem do latim dominus, curios, no grego, Senhor. O primeiro dia da semana, após a ressurreição de Jesus, então passou a ser chamado dia do Senhor. E daí a palavra domingo, que significa Senhor. Embora o domingo não seja o único dia que o crente tem estabelecido para adorar ao Senhor, conforme diz o apóstolo Paulo. Todos os dias são dias de adorar ao Senhor. Mas o domingo é um dia especial, porque a maioria dos crentes pode estar junto na casa do Senhor, celebrando ao Senhor. E com certeza, para os irmãos, não estar presente na casa do Senhor é como se estivesse faltando alguma coisa. Algum dia da semana parece que não existiu. Graças a Deus por isto. E nessa alegria, então, portanto, é o que nós queremos refletir nesta noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, no Salmo 122, encontramos 3 razões especiais pelas quais o crente dedicado fica alegre ao voltar à casa do Senhor. Primeiro, o crente dedicado fica alegre em voltar à casa do Senhor, porque ele pode obedecer à vontade do Senhor. À vontade do Senhor. No versículo 4, você pode conferir aí na sua Bíblia, nós encontramos uma referência à ordem de Deus para Israel se reunir no tabernáculo e mais tarde no templo, conforme eu falei ainda agora há pouco, aqui no Salmo 122, era o tempo ainda do tabernáculo, o templo provisório. E no versículo 4 nós encontramos uma referência à ordem de Deus para todo Israel, todas as 12 tribos de Israel se reunir no tabernáculo. E mais tarde, essa ordem passa para se reunir no templo, para as 3 grandes festas judaicas. As 3 grandes festas judaicas. Quais eram? As 3 festas judaicas: a festa dos pães ázimos, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. No versículo 4, recapitulando, conforme nós lemos aí no início, assim nos diz: onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Quando Davi, então, ele menciona até ao testemunho de Israel, conforme nós vimos aí no versículo 4, ele está se referindo a essas 3 grandes festas judaicas, ou no tabernáculo, naquela ocasião, e mais tarde no templo de Salomão, conforme dissemos aqui, as 3 festas: a festa dos pães ázimos, a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos. E a principal razão dessas festas no templo, qual era? Qual era a principal razão? Por exemplo, eu pergunto aos irmãos, quando os irmãos vêm ao culto na igreja, qual é a primeira finalidade? Qual é a principal finalidade? É para ver o pastor? É para ver um irmão abraçar ao outro? É reparar
quem veio de carro 0 quilômetro, ou quem está com a roupa mais bonita, ou quem vai fazer o melhor solo. Qual é a principal finalidade para estarmos na casa do Senhor? Qual é? Adorarmos ao Senhor. Então isso faz parte de obedecermos à vontade de Deus, toda a honra e toda a glória para Ele. Em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus, Deus acima de tudo. Então, no culto, seja qual for o culto, a nossa principal finalidade, como destaca Davi no versículo 4, em outras palavras, deve ser adorar ao Senhor, dar graças ao nome do Senhor. E isso não acontece só quando a gente chega aqui no templo ou quando na hora devida o culto começa. Já devemos vir de casa com esse espírito de adoração, já louvando ao Senhor. Eu, quando venho para a igreja aos domingos, de manhã principalmente, eu às vezes acordo bem cedo, e bem antes de colocar o relógio para despertar, para não perder a hora, uma das primeiras coisas que eu faço é ligar o meu som e já está me adentrando nesse espírito de adoração e de louvor. Ou eu ligo a televisão para assistir ou para ouvir enquanto faço outras coisas, ou ligo o nosso sonzinho que tem lá em casa mesmo. Já a Ciara, quando levanta, já levanta um pouco mais tarde do que eu, e eu abro um pouquinho a porta do quarto para que ela possa ir acordando devagarinho, ouvindo os hinos. Não vou dizer que seja assim todos os domingos, não, mas na maior parte. E quando a gente vem, não tem uma vinda para o culto que a gente não tenha um hino ou mais, uma seleção de hinos dentro do carro para a gente estar ouvindo os hinos e cantando até chegar aqui no culto. É muito gostoso. Ainda mais quando a gente chega aqui e encontra o clima de adoração e louvor. É muito chato quando é ao contrário. Quando a gente vem naquele clima gostoso e de repente alguém nos recebe lá na porta do carro ou cá mesmo no portão da igreja para dar uma notícia, às vezes que não tem nada a ver. Aí quebra aquele encanto, aquela harmonia. Domingo deveria ser um dia para não se dar notícia ruim para ninguém, né? Nem para contar nada da novidade sobre a vida de outras pessoas. Então, a gente vê essa preocupação no Salmo 122, essa preocupação de Davi, de apenas essa obediência, adorar ao Senhor. A principal razão dessas 3 festas, embora fossem festas que davam muita gente, a festa dos pães ázimos, a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos, mas a principal razão do povo de Israel em estar ou no tabernáculo, até então no tempo do Salmo 122, e conforme já falei várias vezes aqui, por sinal, depois no templo de Salomão, em Jerusalém, a principal finalidade era dar graça ao nome do Senhor, adorar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. E é com base neste mesmo princípio, por sinal, que o escritor aos Hebreus, ele vai exortar a igreja. Agora nós podemos falar do nosso tempo. Ele vai exortar a igreja, o escritor aos Hebreus. Ele contextualiza esse espírito de obediência, esse espírito de adoração, assim como lá no Velho Testamento, o povo de Israel, aquela tipologia de igreja, estava no templo, ou provisório, ou no templo de Jerusalém, adorando a Deus. O prazer era de estar como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então agora no contexto de igreja, o escritor aos Hebreus, ele vai exortar a igreja, vai nos exortar, lá no capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, meus irmãos, o nosso prazer deve ser este, é de estarmos juntos em igreja. Somos uma família, e família saudável, com todas as suas diferenças, e às vezes até com todas as suas desavenças, mas uma família saudável, ela tem prazer de estar junta. Porque não é pelo fato da gente estar junto que tem que ser igual. Nós temos as nossas diferenças.
Aliás, há um ditado que diz que a gente julga, entre aspas, né, não podendo julgar, parece que estou entrando em contradição, mas uma pessoa, ou melhor dizer, ela é julgada pela sua educação, pela forma como ela reage a quem pensa contrário a ela. Nós, às vezes, queremos lutar contra as ondas ou contra a correnteza da vida, porque não há como nós não convivermos com o contraditório. Uma educação, a educação de uma pessoa, ela é julgada pela forma como ela reage a quem pensa diferente dela. A quem é diferente do jeito de pensar, do jeito de falar, enfim. Nós vamos ver isso mais na frente um pouco, por sinal. Porque não é pelo fato da gente estar junto que a gente é igual. Então, meus irmãos, apesar de todas as nossas diferenças, o nosso prazer deve ser em estar na casa do Senhor. Devemos dizer constantemente isso, deve ser o nosso desejo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E conforme eu disse aqui ainda agora há pouco, esse tempo que nós passamos aí com restrições, nós vamos entender melhor o que o salmista quis dizer com isto. Há pessoas que não podem estar na igreja dia de domingo, ou no dia dos cultos durante a semana. Há, por várias razões, por conta da sua profissão, por conta de uma viagem, por conta de uma enfermidade, por conta de uma calamidade, por conta de idade também avançada. Eu costumo dizer que há exceções. Há exceções. Mas a vida cristã não é para ser vivida com base nas exceções. A vida cristã é para ser vivida com base na palavra de Deus. E não com base nas exceções. E tem muita gente que quer tomar como exemplo de vida cristã as exceções o tempo todo. As exceções do outro. Por que o outro é assim? Eu tenho que ser, olha... Você tem que viver a sua vida cristã, meu irmão e minha irmã, com base na palavra de Deus, e não com base nas exceções. Então nós, em obediência à palavra, o escritor aos Hebreus nos recomenda, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Péssimo costume, por sinal. Portanto, frequentar a igreja é uma questão de obediência, dando graças ao Senhor. Seja num templo provisório, conforme era no caso lá do Davi, tabernáculo, templo provisório. Há igrejas que não têm templo próprio, sede própria. Então, há igrejas que ficam reunidas temporariamente em determinados lugares, e de repente até em lugar aberto, sem uma cobertura adequada, mas o nosso lugar é ali, junto com o povo de Deus. E a terceira razão que nós encontramos aqui também no Salmo 122, para ficarmos alegres ao voltarmos à casa do Senhor, no caso aqui o crente dedicado, conforme eu falei. A segunda razão para o crente dedicado ficar alegre ao voltar à casa do Senhor após esse longo período de restrições, ele fica alegre porque na casa do Senhor ele pode se reunir com os seus irmãos, com o povo de Deus. Não existe outro lugar aonde um crente dedicado possa dizer, eu estou reunido com o povo de Deus. Se você pegar a rua agora, você pode encontrar um ou outro irmão. Se você for para a praia, você pode encontrar um ou outro irmão. Se você pegar um ônibus lotado, um metrô lotado, as barcas lotadas, por aí em diante, mas você nunca vai poder dizer, eu estou na casa do Senhor, reunido ou reunido com a minha igreja, com o meu povo. Você não vai poder dizer isso nunca. Então, o crente dedicado, a segunda razão para que ele fique contente em poder regressar à igreja, é porque ele pode se reunir com o povo de Deus. É ainda no versículo 4 que nós encontramos isso. Nós vemos as tribos do Senhor subindo juntas ao templo. Olha bem, as tribos do Senhor. Essas tribos poderiam marcar encontro uma com a outra em outro determinado lugar. Eles poderiam dizer assim, olha, para que nós vamos lá no tabernáculo?
No tempo de Salomão, eles poderiam dizer assim: para que irmos lá no templo em Jerusalém? Nós já não estamos aqui perto uma da outra. Olha só, prestemos bem atenção aqui no versículo 4 mais uma vez. Então, aquelas tribos, aqueles irmãos, apesar de estarem próximos uns dos outros, mas para estar todo mundo junto no mesmo propósito, com uma atitude diferente, queriam estar lá na casa do Senhor. Então nós vemos que as tribos do Senhor, elas subiam juntas ao templo, e Davi não estava apenas animado com o encontro com o Senhor, porque a principal razão para ele estar na casa do Senhor era adorar ao Senhor, mas ele não estava animado só com isso. Ele também ansiava por se encontrar com o povo de Deus. Por isso ele também disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que prazer poder estar com os demais irmãos. Eu sou nascido e criado no Evangelho. E como que eu tenho boas lembranças de grandes amizades. Eu comecei na igreja no hall de bebês. Passei pelo departamento infantil, pelas Joias de Cristo. O único departamento pelo qual não passei foi o departamento de homens, porque ainda solteiro já estava no seminário. E quando fui ordenado ao ministério pastoral, foi mais ou menos na mesma ocasião do casamento, já estava com compromisso, convite de igreja para pastorear. Mas passei por todos os departamentos. E como na minha lembrança, no meu sentimento, há só lembrança de igreja. A minha infância, a minha juventude, os adultos com os quais convivi, que me davam atenção, por conta da convivência junto deles com os meus pais. Alguns eu os considerei como se fossem meus pais, ou meus tios, minhas mães e minhas tias. Que coisa maravilhosa. E poder ver isso depois também através da minha família, que constituí com Jaciara. E isso a gente vê nas nossas filhas. Então, meus irmãos, não tem lugar maravilhoso. Foi na igreja que eu passei a minha infância, minha adolescência, minha juventude. Foi na igreja que eu namorei, noivei, casei, constituí família. Tive filhas. E netas agora também. Então não existe lugar melhor para mim, porque a igreja só me abençoou. Como eu agradeço aos meus pais por terem me dado essa instrução. Não tem lugar melhor para se criar os filhos, apesar de todas as limitações, de todos os problemas que temos quando se junta muitas pessoas, porque o ser humano ele é complexo. Então, meus irmãos, a alegria de Davi em dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, era também por conta da oportunidade que ele tinha para estar com todo o seu povo. As 12 tribos de Israel, quando se reuniam no tabernáculo, elas esqueciam seus problemas, colocavam de lado as suas diferenças e juntos focavam no Senhor. Assim também precisamos ser como igreja nos dias de hoje. Apesar de todas as nossas diferenças, conforme falei agora há pouco, nossas origens, nossas raças, nossos gostos e desgostos, quando estamos juntos na casa do Senhor, há de tudo para mudar e mudar para melhor. Apesar de todas as nossas diferenças, podemos ter uma unidade incrível dentro desta família maravilhosa, que é a família de Jesus. É a única maneira para que isso ocorra, melhor dizendo, e a única maneira para que isso ocorra é estarmos unidos pelo vínculo comum de Jesus Cristo, porque é o mesmo Espírito no coração de todos. É Cristo vivendo por meu intermédio, ou na minha vida, é Cristo vivendo por intermédio ou na vida do irmão Daniel, não é outro Cristo. É Cristo vivendo por intermédio ou na vida do irmão José, não é outro Cristo. Nós não estamos falando aqui de 3 Cristos. Quantos irmãos estão aqui presentes? E Cristo vivendo por intermédio de cada um de vocês, ou na vida de vocês. Então, é o mesmo Cristo.
mas temos diferenças como seres humanos. Mas o que nos une é porque temos o mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo. Então, nós temos de tudo para termos uma unidade apenas. Lá em João capítulo 17, versículo 20, versículo 21, nós vamos ver que isso é fruto de uma oração. E foi a oração que Cristo fez próximo da sua crucificação. Então, às vésperas da sua crucificação, ele fez uma oração por nós para que houvesse essa unidade, o mesmo Espírito entre nós, apesar das nossas diferenças. Em João capítulo 17, versículos 20 e 21, assim foi a oração de Jesus. Minha oração, Pai, não é apenas por eles, por aqueles discípulos contemporâneos dele. Ele vai dizer assim: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que coisa maravilhosa. Estou vendo aqui alguns irmãos dizendo amém. Jesus orou por você, meu irmão. Pense nisto. Porque ele falou nesta oração: Senhor, eu estou pedindo não só por estes, mas por aqueles que ainda crerão pela mensagem que eles vão levar. Jesus orou por nós, orou por você, irmã Dulce, orou por você, irmã Marluce, orou por você, irmão Joadi, orou por você que está em casa agora também participando deste culto conosco. Que coisa maravilhosa. Então a igreja tem de tudo para que haja prazer na reunião do povo de Deus. Mas temos que admitir que, por melhor que seja esse reencontro, nada se compara àquele reencontro maravilhoso. Isso é apenas um insight daquele encontro maravilhoso que um dia teremos quando nos reunirmos com nossos entes queridos que se foram antes de nós. Ainda agora há pouco estava chegando aqui no templo e aí ligando o meu celular para poder compartilhar este culto que nós estamos agora compartilhando, eu recebo uma foto do meu pai, a foto da minha avó, no aniversário de casamento dele. E ele disse assim: olha, hoje se a sua avózinha estivesse viva, seria dia do aniversário dela. E aí eu lembrei dessa reflexão do Salmo 122. O reencontro do povo de Deus na casa do Senhor, mas aquele reencontro maravilhoso, quando Jesus fala que nós teremos lá nos céus. E a palavra de Deus nos diz que os remidos se reconhecerão. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, se nós não gostamos de estar juntos na igreja, então o céu não é nosso lugar. Porque aqui na igreja nós só passamos algumas horas na semana juntos. Agora lá no céu a gente vai passar a eternidade. E como é que alguém espera estar na eternidade para estar junto com os irmãos, se aqui na terra não se sente confortável para participar pelo menos algumas horas? Dá para entender uma coisa dessa? Então temos que admitir que, por melhor que seja esse reencontro, nada se compara ao reencontro que um dia teremos quando nos reunirmos com os nossos entes queridos que foram antes de nós. Nós nos uniremos aos santos de todas as idades e adoraremos nosso Jesus face a face. Como igreja, somos a família de Jesus Cristo, a família mais maravilhosa sobre a face da terra. E família onde seus membros não passam tempo juntos, pelo menos algumas horas na semana, não é uma família saudável. Não é uma família saudável. E a terceira e última razão para que um crente dedicado fique alegre ao voltar à casa do Senhor, conforme o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é porque ele pode louvar o nome do Senhor. Em todo o Salmo 122, Davi fala do Senhor.
Deus era o seu foco principal, da mesma forma como Deus era o foco das pessoas que viajavam para Jerusalém. Deus era o centro de tudo o que eles faziam. E em nossos dias, a maioria dos crentes vive uma vida muito ocupada, uma vida muito corrida, uma vida muito agitada. Por isso nós precisamos ficar felizes em passarmos algumas horas por semana em nos reunir e louvar o nome do nosso grande Deus como nossos irmãos em Cristo Jesus, ou com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Quantas quartas-feiras, fazendo dupla de oração aqui com os irmãos, eu me ajoelhei com um irmão ou com uma irmã e agradecendo a Deus, porque lá fora daquele portão em diante, uma agitação, e eu ter passado um dia, às vezes assim, angustiante, um dia agitado, um dia atarefado, chegar aqui às vezes cansado, mas estar aqui dentro deste silêncio que nós temos muitas vezes, na hora da oração, silenciosa, eu agradeci a Deus. É como se eu tivesse achado um oásis no meio de um grande deserto. Lá fora tanta agitação, tanta perturbação, e ter passado um dia numa tremenda correria, mas estar aqui calmo e tranquilo, fazendo a minha oração a Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, meus irmãos, em nossos dias a maioria dos crentes vive assim, e nós precisamos nos alegrar por passarmos algumas horas com o povo de Deus. Devemos nos reunir porque Deus deseja e merece nossa adoração. E também devemos ir à igreja porque Ele exige nossa adoração em comunidade, colocando em prática a orientação do apóstolo Paulo. Porque eu posso adorar sozinho? Posso. Posso ler a Bíblia sozinho? Posso. Eu posso orar sozinho? Posso. Mas quando Jesus subiu ao monte para orar, às vésperas da sua crucificação, Ele chamou 3 discípulos para estarem com Ele em oração. E lamentou porque sempre quando voltava encontrava aqueles discípulos dormindo. Aquilo doeu nele, sendo ele o próprio Cristo. E certa ocasião, diante da tarefa da igreja, vamos dizer assim, em outras palavras, no tempo dele, porque quando ele olhou a multidão, ele viu a multidão como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse assim: rogai ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Jesus, que foi várias vezes ao deserto orar sozinho, Jesus, o próprio Filho de Deus, aqui ele faz um pedido de oração. Ele precisava de alguém junto com ele em oração, para pedir ao Senhor que mandasse mais obreiro, o próprio Cristo. E nós oramos em nome dele, mas ele precisava, ou precisou de pessoas juntos a ele para oração. Então, meus irmãos, devemos nos reunir, porque Deus deseja e merece a nossa adoração em comunidade, colocando em prática a orientação do apóstolo Paulo em dizer lá em Efésios, capítulo 5, versículos 19 e 20, olha o que o apóstolo Paulo orienta para a igreja, para nós: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Por essas e muitas outras razões, devemos aproveitar a oportunidade de entrarmos na casa do Senhor, reunirmos em seu nome, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5, 19 e 20, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o espírito daquele que também, como Davi diz: alegrei-me quando me disseram, o que, igreja?
Muito bem, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ministério de Louvor estará nos conduzindo em mais um cântico para o encerramento do nosso culto. Hino de número 381, Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Nós vamos orar agora, chegando ao final do nosso culto. Vou pedir ao nosso diácono, o irmão Oswaldo Viale, para que esteja aqui ao microfone, nos dirigindo a Deus em oração. Temos aqui mais uma vez o pedido de oração do pastor Altamiro, que pede por sua família, e também o pedido da Raquel pela cirurgia pela qual ela passará. E agora, quem estiver em casa, mesmo que não tenha deixado o seu pedido por escrito, participe conosco agora desta oração e coloque o seu pedido, coloque o desejo do seu coração diante do Senhor, a sua gratidão em primeiro lugar, seja por sua vida ou pela vida de outra pessoa. Os irmãos que estão aqui presentes também podem vir à frente, quem assim desejar, e participar conosco desta oração. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio que temos, ó Deus, de estar na Tua casa nesta noite, para juntos estarmos louvando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela mensagem que ouvimos, ó Deus, porque o salmista Davi falou, ó Deus,
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Deus, que possa ser uma alegria, ó Deus, em nossos corações, em nossas vidas, a cada instante, ó Deus, estarmos na Tua casa para juntos adorarmos e bendizer o Teu nome, Senhor. Ó Deus, abençoe esses irmãos que estão aqui na frente, ó Deus, neste momento, com seus pensamentos voltados ao Senhor da glória, ó Deus, o Senhor que pode todas as coisas, o Senhor que sonda os corações neste momento e sabe da necessidade de cada um, Senhor, que o Senhor possa estar atendendo conforme a Tua vontade, Senhor. Também, ó Deus, aqueles irmãos que estão nos seus lares neste momento, nos acompanhando remotamente, Senhor, que tem também o seu pedido de oração, que o Senhor possa estar atendendo, ó Deus, que o Senhor ouve todas as coisas, o Senhor é onisciente, ó Deus, é onipresente e é onipotente. Por isso, ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos pensamentos, o Senhor sonda os nossos corações, e o Senhor sabe, ó Deus, o que precisamos. E o Senhor ouve as nossas orações, ouve a oração dos Teus servos, onde quer que eles estejam neste momento, Senhor. Também, ó Deus, te pedimos pela dona Dalva, ó Deus, conforme citou o irmão Aversino, esteja tomando em Tuas mãos. Nós não sabemos o que ela necessita, ó Deus, mas o Senhor sabe. Continue conosco, ó Deus, durante esse restante de semana, esse restante de noite, ó Deus, esteja abençoando a cada um irmão espalhado, ó Deus, em todo canto, ó Deus, dessa terra, Senhor. Seja abençoando a cada um de nós, leva-nos em paz para os nossos lares. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje por todos sempre. Amém. Uma boa noite para todos, com a bênção do Senhor, e muito obrigado. Deus abençoe.